Muita coisa importante movimentou os mercados nessa semana. A reaproximação entre o Lula e o Trump, novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos e os resultados da Costco, gigante do varejo americano. E para você ficar por dentro de tudo isso, é só ficar comigo até o final. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, que é um quadro aqui do canal onde eu trago para você as notícias mais relevantes da semana e o impacto que todas elas terão nos seus investimentos. E vamos começar falando a respeito da primeira notícia e a mais impactante para nós brasileiros, envolvendo uma reaproximação entre o Trump e o presidente Lula. Para você que não sabe, durante essa semana tivemos um novo evento da ONU, onde tanto o Lula e o Trump acabaram por estar presentes justamente em Nova York, que foi a sede do evento. E durante o discurso do Trump, ele iniciou criticando diretamente o Brasil e justificando as altas tarifas que ele impôs sobre o nosso país, dizendo que na prática o Brasil estava sendo alvo dessa taxação por ter interferido nos direitos e liberdades de cidadãos com censura, repressão e com perseguição judicial. À medida que o seu discurso foi avançando, ele interrompeu a leitura do texto que estava escrito no teleprompter e ele começou a falar de improviso, e inclusive mencionou que durante o evento ele trombou, digamos assim, com o presidente Lula, eles se abraçaram e eles concordaram em fazer um encontro na próxima semana e disse que esse encontro teve uma química ótima. Então, teoricamente, o Lula e o Trump têm uma reunião marcada para conseguir conversar mais sobre o futuro dessa taxação. Contudo, à medida que o seu discurso foi avançando, o Trump voltou a ser crítico diretamente em relação ao nosso país, dando indiretas, dizendo que não tinha como você se dar bem sem se envolver com os Estados Unidos da América. E no geral, se o Brasil conseguir negociar uma redução dessa taxação com os Estados Unidos, será muito benéfico porque muitas empresas brasileiras vendem diretamente para os Estados Unidos e por conta dessa taxação elas vão perder mercado, vão perder receita e vão precisar buscar um outro local, um outro país para permanecer competitivas. Outro fator que impacta diretamente no Brasil é em relação ao dólar. Você pode estar observando que durante o ano de 2025, o dólar vem caindo significativamente, 15%, e se o Brasil conseguir reduzir significativamente as tarifas, é possível que o dólar continue caindo ainda mais. Agora vamos falar sobre novas tarifas que o Trump colocou em relação a outros países, em relação a alguns produtos em específico. Mas antes, já aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos conteúdos. Agora sim, o Trump ele acabou anunciando novas tarifas sobre produtos farmacêuticos, móveis e caminhões pesados. E você pode estar vendo a alíquota em relação a cada um dos produtos. Caminhões pesados foram taxados em 25%, móveis e estofados 30%, armários de cozinha, gabinetes de banheiro e produtos relacionados taxados em 50%, e por fim, os produtos farmacêuticos com as maiores tarifas de todas, em 100%. E agora se aprofundando mais em relação a cada uma das tarifas, começando a falar sobre os produtos farmacêuticos, que como eu mencionei, foram taxados em 100%. E o Trump acabou colocando uma exceção nos casos em que a empresa responsável esteja construindo fábricas no território americano, justamente para fazer com que essas empresas não só vendam para os Estados Unidos, mas também produzam nos Estados Unidos, paguem os seus impostos nos Estados Unidos, também consigam gerar emprego para os norte-americanos. Já em relação aos caminhões pesados, como eu citei, a tarifa foi de 25%, então uma tarifa muito menos significativa, com o intuito justamente de proteger os fabricantes locais. E pegando dados de importações que os Estados Unidos fez em relação a caminhões, nós vemos que o México foi o principal fornecedor de caminhões médios e pesados para os Estados Unidos, de acordo com um estudo divulgado em janeiro. E essas tarifas vão impactar diretamente diversas empresas, como por exemplo a Stellantis, que é a controladora da Chrysler, que tem fábricas diretamente no México. E também a sueca Volvo, que acabou de anunciar recentemente a construção de uma nova fábrica no México, investindo um valor de mais de 700 milhões de dólares. Já em relação a móveis e itens de banheiro, não há muito o que falar, basicamente o Trump simplesmente colocou essa tarifa de 50% sobre armários de cozinha, gabinetes de banheiro e produtos relacionados, e para móveis e estofados a tarifa foi menor, de 30%. E cabe destacar que todas essas tarifas, elas não vão sobrepor os acordos que ele fez recentemente com a União Europeia e também com o Japão, onde ele colocou uma tarifa de 15%. Então esses países, tanto da Europa
como o Japão, não vão ter uma tarifa maior do que tinham sido negociadas anteriormente. E logo que essas medidas foram anunciadas, a gente já conseguiu perceber um grande impacto, principalmente no setor farmacêutico, que foi o mais impactado de todos, justamente por conta da maior tarifa, uma alíquota de 100%. E você pode estar observando que em diversos países do mundo, as empresas do setor farmacêutico derreteram. Então, na Bolsa de Tóquio, nós tivemos 3 grandes empresas que caíram significativamente. Na Coreia do Sul, aconteceu o mesmo. E também em Hong Kong, onde grandes empresas do setor derreteram também. E essa notícia, inclusive, é um sinal que mostra ainda mais a importância da diversificação. Afinal de contas, se você tivesse um pedaço pequeno do seu patrimônio nesse setor, por mais que as ações desse setor apresentaram uma grande queda, ainda assim não iria impactar tanto assim no seu patrimônio como um todo, porque você justamente teria uma carteira muito bem diversificada. Notícia 2 finalizada, podemos partir para a terceira notícia envolvendo os resultados da Costco, que hoje é uma das maiores empresas do mundo dentro do setor de varejo. E você pode estar observando que hoje a empresa ocupa a 5ª posição das empresas mais valiosas dentro desse setor, com um valor de mercado de mais de 400 bilhões de dólares. E vamos diretamente olhar para os primeiros dados de resultado envolvendo as informações da receita da empresa. Então, o primeiro dado que nós temos em relação a esse trimestre, comparando o ano de 2025 em relação a 2024, nós vemos que a receita total vinda de vendas aumentou 8%, saindo dos 78 bilhões de dólares para 84 bilhões de dólares. Nós temos também um grande crescimento das assinaturas da empresa, que seria basicamente o cartão para você ser sócio da Costco e conseguir algumas promoções, por exemplo, dentro das suas unidades. Nós temos então um crescimento nesse segmento de 14%, saindo de 1,5 para 1,7 bilhões. Apesar desse crescimento ser bastante significativo, ele não impacta tanto assim no crescimento geral da empresa, justamente porque é uma receita muito pouco impactante no todo. E no geral, a receita da empresa cresceu, saindo de 79 bilhões para 86 bilhões, uma alta de 8,1%. E a gente consegue perceber esse mesmo padrão de crescimento comparando ano a ano, 2025 com 2024. Então a receita total da empresa subiu 8,2%, saindo dos 254 bilhões de dólares para 275 bilhões. Olhando agora para os dados de lucro, a gente percebe que a empresa conseguiu crescer ainda mais, o que mostra que na prática ela conseguiu aumentar a sua margem de lucro. Então, começando com o crescimento do lucro líquido da empresa, nós temos uma alta de 10,9% quando comparamos trimestre a trimestre, saindo dos 2,3 bilhões para 2,6 bilhões. E o mesmo também se aplica em relação ao lucro por ação, saindo de 5,30 dólares por ação para 5 dólares e 88 centavos por ação, justamente o mesmo crescimento, 10,9%. E agora comparando com base nos dados anuais, nós vemos um crescimento no lucro líquido de 7,3 bilhões para 8 bilhões, uma alta de 9,9%, e quando olhamos para os dados de lucro por ação, também vemos o mesmo crescimento, saindo dos 16 dólares e 59 centavos para 18 dólares e 24 centavos. E o último dado relevante a ser mencionado é o crescimento que a empresa conseguiu ter na sua quantidade de unidades de armazéns, na quantidade de locais aos quais a empresa consegue vender os seus produtos. Então a gente consegue perceber que comparando os dados do final de 2024 com o final de 2025, nós percebemos um crescimento na quantidade de unidades de 2,4% nos Estados Unidos, 1,9% no Canadá e 4,2% nas suas unidades internacionais. E considerando todos esses locais, nós temos um crescimento na quantidade total de 2,7%, saindo de 890 armazéns para 914. E pegando as expectativas para o fechamento do ano de 2026, nós percebemos também um grande potencial de crescimento. 3,2% nos Estados Unidos, mais do que se concretizou no ano passado, 4,5% no Canadá, novamente, uma expectativa maior do que aconteceu nesses últimos 12 meses, 2,9% por fim no segmento internacional, um crescimento menor do que aconteceu nos últimos 12 meses. E no geral, a expectativa é fechar com um crescimento total, considerando todos os locais, de 3,3%, saindo de 914 unidades, 914 armazéns,
para 944. E no final das contas, o resultado que a Costco conseguiu apresentar foi bastante positivo. A empresa conseguiu ter um resultado acima do esperado, tanto no dado de receita quanto no dado de lucro da companhia. E as suas ações na prática não sofreram um impacto tão relevante assim. E você pode estar vendo na sua tela primeiramente o gráfico de rentabilidade da sua ação, justamente logo após o resultado ter sido divulgado. Uma queda de apenas 0,21%, que não significa absolutamente nada. Até porque, no final das contas, o que importa é a rentabilidade no longo prazo. E você pode estar vendo que nos últimos 5 anos, as ações da empresa subiram 167%, o que mostra que a empresa se provou como sendo um excelente investimento nos últimos anos, justamente porque a empresa vem conseguindo apresentar crescimento de maneira muito recorrente. E agora que a terceira notícia foi finalizada, é importante você sempre ter em mente que por mais que ao longo da semana surjam notícias positivas ou negativas em relação ao mercado, tanto do Brasil quanto do exterior, o que vai fazer com que você tenha um bom resultado a longo prazo é justamente o método de investimentos que você segue. Isso porque o método vai te dizer quais ativos você deve investir, quais ativos você deve vender e o quanto você tem que colocar em cada uma das classes de ativos. E é justamente isso que vai fazer você ter um excelente resultado a longo prazo. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima!